Buenas, tudo bem, pessoal? A gente está fazendo aqui um vídeo mais para trazer as últimas notícias, né? A gente está evoluindo aí para uma segunda etapa da guerra comercial do Trump, né, dos Estados Unidos aí com o mundo, já não é mais com a China. E o que a gente tem visto, na verdade, não é um ataque direto ao Brasil, e sim, na minha opinião, é um posicionamento na defensiva. Aí tu vai me perguntar, mas como assim defensiva, Rodrigo? Vamos lá. A gente observou nos últimos capítulos, né, a questão do próprio presidente Lula. Aqui não é para personificar as ações, né, mas é entender um pouco a agenda. A gente teve ali nas agendas do BRICS, né, uma fala e com recorrência do, do nosso presidente brasileiro, aonde ele começa a citar, né, a hegemonia do dólar, por que se usa dólar, e questionando, né, e vamos lá, com uma certa razão, embora a forma e o momento talvez não sejam mais apropriado, tá? Então, quando a gente começa a questionar esse tipo de situação e trazer uma solução, né, como se fosse uma moeda, entre aspas, descentralizada, que seria o ideal, porém a gente sabe que não seria, né, descentralizada, ela seria uma outra moeda, né, com um banco central também, no caso o Banco Central do BRICS. E aí a gente começa a observar que aquilo seria uma ameaça sim para o dólar, né? Então tu pensa que um bloco econômico decide criar uma moeda para fazer transações entre si, sendo que esse bloco ele tem uma certa relevância assim no mundo. O Brasil por si só não, né? Mas seria, digamos, o agente dentro do bloco que levantou essa bola, e isso sim apresenta um risco, né? E por apresentar um risco, vamos lembrar que o dólar representa, não é simplesmente uma moeda, e sim a forma que os americanos encontraram, e né, de se financiar. Então eles conseguem exportar a inflação, tá? Basicamente é isso. Então a moeda dólar ela é muito mais do que uma moeda, ela é uma ferramenta do império, tá? Hoje o império moderno ele se modelou dessa forma, né? Se você tem uma moeda que todo mundo tem demanda por ela, essa tua moeda ela inflaciona muito pouco. Então você pode imprimir e financiar teu império a custo zero praticamente. Então basicamente é isso, não é um ataque, sim uma defensiva. E aí agora a gente está evoluindo aí para uma certa escalada, né? Ele já está fazendo uma listinha ali do que ele entenderia que faria sentido, né? Por exemplo, o Pix. E novamente o Pix também não é um ataque, é uma defesa. Porque a gente, como meio de pagamento dentro do país, a gente conseguiu, né, entregar muito bem essa ferramenta, né, essa solução de pagamento. Porém, ela é à vista, embora já tenha, né, algumas situações aí de fazer a prazo. Mas vamos lá. Tem algumas coisas que está acontecendo. O Pix ele já saiu da fronteira. Então já é sabido ali por muitos que a própria o Portugal, se tu quiser fazer um meio de pagamento via Pix, tu consegue, entende? Então, nesse caso, sim, a gente estaria fazendo uma concorrência com a hegemonia de mercado ali, Visa, Master, né, PayPal, que sim são empresas norte-americanas. Então, na verdade, o que eles estão fazendo é defendendo o que é deles, né? O que é, digamos assim, aceitável. Agora, como é que a gente vai driblar essa diplomacia aí? Aí vai ter que ter muito jogo de cintura, tá? Então, só para entender, a gente está passando por um momento ali de trazer para perto, né, o que os americanos querem, né, trazer para perto de novo aqueles países que estavam, vamos dizer assim, saindo alguns desvios padrões daquela média. De fato é para manter eles ainda como o que eles chamam de quintal. Aqui não é para ter um posicionamento político, mas sim para entender as peças do xadrez, né? Então, quando tu tem, vamos dizer assim, uma certa liberdade para as coisas acontecerem, e isso estava acontecendo, a gente começa a fazer uma, entre aspas, substituição por importações, né? E aí eles acabam perdendo a força, tá? Então, sim, uma briga de mercado que, na verdade, ninguém negocia porque gosta, né? Então a gente negocia porque tem interesses no meio, e ali é interesses econômicos, tá?
não necessariamente políticos. A gente que gosta de personificar as coisas e não é bem assim. Mas é isso, pessoal. Então a gente vai acompanhando aí os próximos capítulos. Acho que ainda vai ter muita água para rolar debaixo da ponte, literalmente, né? No sentido de vamos ter que entender como é que a gente vai driblar. Do jeito que tá indo, acho que a coisa vai acabar colando ali, né? No sentido das taxas, né? Tarifas. E a gente vai ter que reaprender como é que a gente vai jogar esse jogo. Tá bem? Vamos acompanhando aí. No mais era isso. Até mais.